Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live Impactos do Pix no Sistema Financeiro Nacional. Meu nome é Edilane, estarei acompanhando o chat durante a nossa live. Nosso moderador, o professor escolar, estará conduzindo essa conversa. Todas as dúvidas que vocês tiverem, sintam-se à vontade em colocar no nosso chat, que elas serão lidas e respondidas durante a live. Uma boa live a todos. Professor escolar, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Direi. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. 2020, um ano que vai ser marcante para todos, porque ele trouxe muita coisa boa, muita coisa ruim, trouxe pandemia, mas trouxe uma novidade que está sendo muito comentada no mercado financeiro, que é o Pix. Ou seja, os pagamentos instantâneos vieram para ficar. Nós temos informações de números assim maravilhosos para apresentar a vocês. Eu gostaria de, antes de começar a falar, que cada um se apresentasse para que nós soubéssemos quem está participando aqui do nosso evento, né? Fábio, por gentileza. Boa noite, professor escolar, tudo bem? Boa Tudo noite, bom? Elis, boa noite, Gabriel. Bom, eu sou Fábio Noronha, eu sou assessor de prevenção a fraudes aqui da Febraban. Tenho um pouquinho aí de vivência no mundo Pix, né? Estou aqui para falar um pouquinho para vocês aí da segurança, né? Do que é esse sistema que a gente acompanha aí a implantação junto com os bancos e com o Banco Central, né? E acho que a gente vai ter um, um bom grupo aqui apresentando bastante informação relevante para todos que ainda têm dúvidas sobre o Pix. Olha, Fábio, o Fábio é modesto. Eu estive conversando com ele antes, ele falou tanta coisa que eu falei, Fábio, só você vai ter que deixar falando umas 3 horas, porque é tanta coisa interessante, e tenho certeza que vocês vão gostar bastante, sabe? Mas além do Fábio, que vai nos trazer muita coisa importante e atualizada, vão ser também um prazer e participação da professora Elisângela Munhoz, por gentileza. Obrigada, Escolar. Boa noite a todos, aos nossos participantes, aos nossos convidados. Eu sou Elisângela Munhoz, sou advogada, trabalho especialmente na área consumerista, né? Eu sou consultora de educação do INFE-FEBRABAN, especialmente nos temas ouvidoria bancária e direito do consumidor. Estou muito animada com essa live, eu acho que essa é uma grande ferramenta, pensando principalmente no direito do consumidor. Acho que é uma noite muito importante para a gente no sistema INFE-FEBRABAN. Obrigada pelo convite, professor. Vai ser maravilhoso, tenho certeza. Olha só gente boa e competente, né? Ou seja, o Fábio nos trazendo muitas novidades, a professora Elisângela colocando a parte do cidadão, e para finalizar, temos o prazer também da participação do Gabriel Falck. Gabriel, por gentileza. Boa noite, escolar. Boa noite, professora Elis. Boa noite, professor Fábio. Tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Falck. É um prazer estar conversando aqui com vocês. Eu não faço parte da INFE-FEBRABAN. Eu estou me sentindo um pouco... parece que eu estou no meio de um rebanho. Eu tô meio camuflado aqui no meio do pessoal, meio como intruso. Eu sou de formação, eu sou formado em economia e eu sou gerente de produtos da Juno, uma fintech aqui brasileira, que é um dos 90 participantes diretos do Pix. Então, basicamente, o meu ano de 2020 foi desenvolvendo esse produto maravilhoso que lançou no dia 16 de novembro, e vai ser um prazer compartilhar um pouco dos resultados e dos números que a gente teve desde o dia 16 de novembro até hoje. Acho que tem muita coisa boa para a gente aprender e também para explorar e falar das dificuldades, dos desafios e das novidades do Pix nesse ano. Obrigado pelo convite, escolar. Eu que agradeço, Gabriel. O Gabriel também foi uma descoberta muito bacana esse ano. O Gabriel, além de ser um grande pesquisador, profundo conhecedor de meios de pagamento de Pix, ele também tem um blog que ele faz uns vídeos muito interessantes, que ele puder utilizar, vai gostar. Mas vamos começar a falar do nosso assunto do Pix? Olha só, da onde veio a questão do Pix? Na verdade, o Pix veio, e eu cito muito isso, a partir de uma movimentação muito forte, de uma parceria interessantíssima, que existe já há muitos anos entre, de um lado, a parte regulatória, que é o Banco Central, e de outra parte, nós, da FEBRABAN, quer dizer, eu não, o Fábio, né? Mas eu também sou instrutor da FEBRABAN, na parte autorregulatória. Eu acho que isso é uma parceria de muito sucesso, e eu até divido essa área de meios de pagamento em 3 ondas, plagiando um pouquinho o Alvin Toffler, que eu gosto de plagiar,
sempre, né? O que acontece? Eu digo que na década de 90 havia a primeira grande onda de meios de pagamento, quando nós tivemos o quê? O cartão de fato crescendo, veio o chip, vieram as maquininhas, formas de crédito. Ano 2000, após uma série de quebras de bancos, né, na década de 90, tivemos o quê? Um advento importantíssimo, que foi o SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, que hoje é chamado também de Rede de Sistema Financeiro Nacional, ou seja, que ligou, através de uma mensageria importantíssima, todos os bancos. O pessoal não conhece muito, porque não é da área, o SPB, mas conhece quando faz uma TED, um DOC, né? A famosa TED, Transferência Eletrônica Disponível, foi o grande marco dessa segunda onda, que foi a questão de transferências eletrônicas, ou seja, trouxe segurança, trouxe rapidez na época que, nossa, fazemos uma transferência em 30 minutos, só que maravilha. Só que os tempos evoluem. Então, as TEDs, além de ter um preço razoável para a época, atendiam bem. Hoje todo mundo conhece, mas o que acontece? Existiam algumas lacunas importantes que o Banco Central percebia que existiam no mercado de meios de pagamento, as quais eu mostro aqui. Ó. Por exemplo, primeiro, existia uma utilização ainda muito elevada do dinheiro em espécie, que um dos objetivos da entrada da TED foi justamente fazer o quê? Fazer com que o cidadão deixasse de ter dinheiro em espécie em casa. Só que como a TED tinha um custo, até um certo ponto proibitivo para algumas pessoas, eles passaram também a não usar. Tá? E o que acontece? Na verdade, foi muito importante, trouxe uma grande mudança, uma grande seriedade. O grande feito do SPB foi trazer o quê? Um selo de segurança e qualidade ao mercado financeiro nacional. Ou seja, podemos dizer hoje, passados 20 anos praticamente da implementação do SPB, que nós nunca tivemos uma fraude no SPB. Isso quem vai falar muito sobre esse assunto é o Fábio. O Fábio tem umas histórias bacanas para contar para a gente, eu não vou nem entrar nessa parte. Mas um outro ponto importante também, que além da TED e DOC não atenderem, os custos ainda estavam elevados. Bom, a partir de todo esse conceito, o que fez o Bacen? Na verdade, o Bacen criou o chamado PIX. PIX é o nome do sistema de pagamentos instantâneos. E o que é o sistema de pagamentos instantâneos? Na verdade, ele é um sistema que trouxe uma evolução maravilhosa em termos de segurança, em termos de garantia da informação. E, olha só, de um lado nós temos as TEDs, mas as TEDs eram o quê? Complicadas, tinha que ter CPF, conta, agência. Com o PIX, as coisas passaram a ser mais simplificadas. Então, o meio de pagamento criado pelo Bacen, o que acontece? Primeiro, ele transfere em poucos segundos. Na verdade, é 1, 2, 3 segundos. Tá? Além disso, ele é rápido e seguro e não exige grandes coisas. E isso também nos traz a impressão, espera um pouquinho, é muito fácil. Eu vou pegar meu celular, encostar em algum lugar, né? Vou passar na feira, vou passar em outros lugares, mas será que isso, sendo fácil também, não permite que haja fraudes? E o uso dele realmente é fácil? Então, nós vamos tentar aqui agora, nessa conversa, a partir desses maravilhosos especialistas que estão conosco, começar a perceber até onde vai caminhar isso, ou seja, como é que a coisa está evoluindo. O mercado, de fato, recebeu isso bem? Quando foi criado toda a parte de segurança, pensar em todas as hipóteses, ou seja, aquilo que já existia em segurança em outros sistemas do mercado foram trazidos para cá ou perdemos segurança? Na verdade, não dá para perder, é uma evolução contínua. Então, o importante é que o PIX, além de aumentar a velocidade, ele trouxe coisas importantes. Por quê? A primeira grande importância dele é alavancar a competitividade e eficiência do mercado. De que forma? Ele democratizou. Ou seja, democratizou como? Na verdade, o PIX é um sistema de pagamentos instantâneos que, no Brasil, é gerido pelo Banco Central. Nos outros países, como Estados Unidos e Europa, muitos países, a gestão não é feita por uma entidade governamental, é feita por particulares. Então, tem mais dificuldade de adaptação ou de adesão do cidadão de um modo geral. O próprio fato do Banco Central ser o gestor trouxe uma confiabilidade maravilhosa que vocês vão perceber através dos números apresentados, tanto pelo Pequete como pelo Gabriel Falck. Tá? Outra coisa importante, baixar o custo. Na verdade, não baixou, zerou. Ou seja, quando a transferência ela é gerada a partir
né, do cidadão, pessoa física, ele não paga nada. E mesmo empresas. Eu estava conversando com o Pequete agora à tarde, eu fico até curioso de falar, ele vai falar um monte de coisa bacana, mas ele nos comenta muita coisa importante. Eu acho que vocês deveriam prestar muita atenção, perguntem à vontade, tirem suas dúvidas, aproveitem esse momento único. Com certeza, eu acho que deve ser a última live abordando o assunto Pix em 2020. Tá? Então, na verdade, além disso, buscou o quê? Uma inclusão financeira que eu acho capaz, e ele também vai fazer o quê? Vai impactar diversos meios de pagamento. Será que ele vai impactar o cartão de crédito? Com certeza. Será que ele vai impactar o cartão pré-pago? Será que ele vai impactar o cartão de crédito? Ou seja, outras formas que existem, a própria TED-DOC. Então, a partir de agora, vamos começar a entrar um pouquinho mais nesse universo com as palavras do Fábio Pequete. Fábio, por gentileza, meu amigo. Muito obrigado, professor. É uma honra aí falar depois dessa introdução que você colocou aqui para todos, né? Eu preparei um material aqui para apoiar um pouco aqui a minha fala. Eu vou compartilhar com vocês aqui só um instante. Já estão visualizando a tela? Perfeito. Bom, então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que eu tive de experiência com o Pix, né? Como o Gabriel comentou, ele teve do lado de um participante, né, do Pix, né, que atua aí no ecossistema do Banco Central, e eu atuei aqui enquanto Febraban, né, discutindo a questão da segurança do Pix junto com o Banco Central e com N outras entidades que participam do Pix. Então, um pouquinho do que eu vou falar aqui para vocês rapidamente, né? Como o professor colocou, né, a gente tem aqui algumas coisas que beneficiam aqui as pessoas, né, os usuários do Pix em relação aqui a essa nova ferramenta, né? Então, um ponto bastante importante de destaque é a questão da disponibilidade 24/7, né? Então, se a gente fosse depender dos sistemas anteriores, a gente não tinha aqui uma ferramenta que pudesse ter essa disponibilização do recurso tão rapidamente, né? A velocidade, né, como o professor colocou, a gente teve aqui até uma colocação do Banco Central, né, que as transações elas devem ser rápidas o suficiente, né, para que esse sistema seja bastante efetivo. Porém, até aqui na questão da velocidade, aqui eu coloquei aqui na nossa apresentação, é que a gente coloca que a maioria das transações elas devem acontecer em até 10 segundos, tá? Por que esse até e a maioria, né? Porque a gente conseguiu com o Banco Central criar aqui algumas proteções, vamos dizer aqui, assim. Então aqui existe uma análise que é feita durante a transação, que se houver ali um risco de fraude, essa transação ela pode ser temporizada, né? Então ela vai ficar ali aguardando um tempo para ser efetivada. A gente tem uma conveniência muito grande, né? Porque aqui eu estou trazendo o cliente para muito próximo ali dos pagadores, né, dos recebedores, vamos dizer assim, porque o pequeno comércio, como o professor colocou, ele tem um custo muito baixo aqui, né, para utilizar a ferramenta. Para o pagador, o custo é zero. Agora, para o recebedor, pequenas empresas aqui, a cada 10 transações, ele vai pagar 1 centavo, né, então, assim, é um custo muito baixo. A gente tá aqui construindo esse sistema amparado em toda a segurança da RSFN, que é a rede do Sistema Financeiro Nacional. Como o professor colocou, o sistema do SPB é um dos mais seguros do mundo, né? Nós somos referência para o mundo em relação a sistema financeiro. E todo o ecossistema do Pix ele está dentro dessa infraestrutura. É claro que todos os participantes, né, que já tinham aqui a utilização dessa rede para fazer transações de
até de DOC, né, através das mensagerias, obviamente que tiveram aqui que aumentar um pouco o tubo, né, que vai passar essas transações, porque aqui a gente tem transações muito mais rápidas e o tempo todo. Então é um sistema bastante seguro e completamente aberto, né? Como vocês viram aqui a apresentação do Gabriel, o Gabriel ele representa uma fintech que está aqui no mesmo patamar dos bancos, ela funciona como um participante direto no Pix, né? Está em pé de guerra com os bancos. Então, assim, é muito democrático, né? Então aqui a gente abre muito a competição e a competição ela é boa para quem? Para os clientes, né? Para o cidadão em geral. E aí já entro aqui nos benefícios, né? Então, para os pagadores, que nós somos aqui, pessoas físicas, né? E hoje foi até curioso, conversei com um amigo meu que está de férias e ele está na praia, né? Claro, tá ali, né, com poucas pessoas, tal. E ele falou que o vendedor de picolé lá na praia estava aceitando Pix, né? E ele pagou, funcionou. Então, foi uma experiência muito bacana. Então, ele é muito rápido, seguro e prático ali para o pagador, porque ele só precisa ali de uma informação, né, um CPF, um e-mail, um número do celular, né, para fazer esses pagamentos. E para o recebedor é muito oportuno também, né, porque aí o cara consegue rapidamente fazer a conciliação daquilo que ele está recebendo versus do que ele vendeu, né, então esse controle do fluxo de caixa dele é muito mais rápido, é instantâneo, né? E tem a facilidade dele poder automatizar os processos dele, né? Ali do checkout rápido, né? Da compra, entrega, próximo cliente. Então, isso acontece muito rápido. Como o professor Escolar comentou, por que o Banco Central ele quer reduzir aí, né? O uso do dinheiro em espécie? Porque a impressão do dinheiro é caro, a distribuição e o armazenamento de numerário no país é muito grande, né? A gente tem um país aí continental, né? Então, assim, a gente tem aqui, obviamente, né, que entregar dinheiro aqui em São Paulo, na capital, mas a gente tem que entregar dinheiro lá no Acre, em que muitas vezes o cara chega de barco, né? E o custo disso é muito alto, né? Então, por isso que a questão aqui de diminuir o custo do dinheiro em espécie é muito importante e o Pix veio aqui para isso, né? Como eu falei, a maior competição entre os meios de pagamento, né? Então o Pix aqui ele tem um universo bastante grande de competidores, né? E propicia uma inclusão financeira de quem era desbancarizado, né? Aqui a gente vai ter outros participantes dentro do Pix. Então, passando aqui para o próximo slide, eu vou dar um pouquinho do contexto aqui para vocês do que é esse ecossistema, né? Aqui, né, tá um desenho meio complexo, mas eu vou pegar aqui só os principais pontos, até para mostrar para vocês o que a gente tem aqui de participação. Então, a gente separou aqui os vermelhinhos aqui, né, são as entidades envolvidas, né, então eu tenho as pessoas, eu tenho os negócios e eu tenho o governo, né, então o governo ele também vai poder ser aqui um participante do Pix, né, para receber tributos, né, então ele também vai ser um usuário do Pix. A gente tem aqui os participantes, né, o nosso amigo Gabriel aqui depois vai falar um pouquinho, então a gente tem aqui a figura dos participantes diretos e indiretos, né? Então a gente tem duas figuras diferentes e até por conta disso a gente tem um número maior de participantes aqui dentro do Pix. E temos aqui o sistema do Banco Central, né, que a gente chama de SPI, que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos, e aí como até tem aqui no canto superior esquerdo, né, que é a DICT, né, o que seria essa DICT, né? Ela é uma parte muito importante do ecossistema, né? Quando eu, Fábio, preciso receber um valor lá do professor escolar, eu vou cadastrar a minha chave Pix aqui dentro do meu banco. Essa chave Pix ela vai lá para o cadastro da DICT, que fica no Banco Central. Então, todos os participantes eles vão rapidamente saber qual que é o usuário, né, através daquele CPF, ele tem uma conta, ele tem uma instituição de um banco, uma fintech, uma conta de pagamento vinculada àquela chave Pix. E isso fica na base do Banco Central. Então, aqui só rapidamente colocando um pouquinho para vocês desse conceito, né, porque é bastante importante vocês entenderem, né. E acredito que depois a gente vai ter condição aqui de expor um pouco mais em detalhes algumas coisas, né? Mas o que é importante a gente destacar aqui é que, independente de você
ter ou não cadastrado as suas chaves Pix, você já está no Pix, tá? Você já pode usar esse ecossistema, né? Então, mais para frente a gente vai falar um pouquinho aqui das chaves, das formas de iniciação de pagamentos, mas todos já estão dentro do Pix. E a chave, ela é para recebimento, né, de valores. Então, é isso que é importante ficar registrado aqui. Eu tive participando aqui de algumas outras conversas, né, em que os participantes perguntavam, poxa, mas eu não cadastrei ainda a minha chave Pix, como que eu faço um pagamento? Né, tinha a visão que o dinheiro ele ia sair de uma chave Pix para outra. E, na verdade, não é esse o conceito. O dinheiro ele sai de uma conta e a chave Pix ela é só um apelido, é só uma facilitação. E até foi interessante quando o Banco Central começou aqui com o conceito do Pix, ele falou, ó, eu quero que o pagamento seja tão rápido quanto a pessoa tirar a carteira do bolso, pegar o cartão, passar, digitar a senha e receber o slip da transação. Aqui você tem que tirar o celular do seu bolso, abrir seu aplicativo do banco, né, fazer todo o processo ali de validação, né, de autenticação dentro do seu banco, senha, biometria, e aí por ali você faz a sua transação. E aí uma informação muito importante, né, a gente teve aí mais de 930 participantes homologados para fazerem parte desse grande ecossistema. E hoje, né, já temos mais de 760 participantes em operação no Pix desde 16 de novembro. Então, como vocês podem ver, é um sistema bastante amplo, complexo, só que ao mesmo tempo ele é um sistema que eu considero aqui bastante seguro e oportuno para a gente trabalhar muito a segurança, porque essa segurança ela é dividida aqui com todos os participantes. Então, esse é um ponto bem interessante. E aí, eu queria aqui trazer algumas dicas para vocês, né, que acho que pode esclarecer muitas dúvidas que a maioria do pessoal possa ter, né, e até orientar vocês a utilizar a ferramenta, como até esclarecer algumas fake news, né, que podem ter surgido por aí, porque a gente viu bastante gente falando coisas que por falta de conhecimento, né. Então, o que a gente fala, né? Que o Pix, para você cadastrar a sua chave, vamos supor que você precisa receber um valor ali, né? Você fez vamos supor que eu vou fazer aqui um churrasco, né? Com o professor escolar, com o Gabriel, com a Elis, e depois a gente vai fazer o pagamento, né? Então, cada um tem que ter sua chave cadastrada. Ah, mas eu não tenho a minha chave ainda. Pô, abre o aplicativo do seu banco, faz aí o processinho de onboarding, né? Rapidamente você vai cadastrar a sua chave Pix e a gente vai poder facilmente fazer os pagamentos. Então isso que é importante, né? O onboarding da chave Pix é dentro do aplicativo do seu banco. Então já tem uma primeira camada de segurança. Fora as validações cruzadas, né? Se eu coloco o meu CPF, meu e-mail, meu telefone, o banco, obviamente, vai fazer algumas validações para saber se é o Fábio mesmo que está fazendo o cadastramento daquela chave. Um outro item que a gente coloca muito importante. Fala, Escolar. Deixa eu te contar uma... Desculpa, Fábio, mas eu fiquei muito curioso. Anda lá. Uma coisinha que eu estava pensando. E se alguém pegar meu CPF, o que eu faço? Boa pergunta, Escolar. A gente até viu alguns casos recentes aí de que o cliente ele falou, poxa, mas cadastraram uma chave Pix no meu nome, né? Pode acontecer isso? Pode. Mas como que acontece? Primeiro, aquela pessoa ela precisaria se apropriar daquelas informações, conseguir abrir uma conta e depois ele registra a chave Pix, né? E como eu falei, né, Escolar, isso é importante a gente esclarecer aqui, é que a chave Pix ela é para receber o valor. Olha, e qual que seria isso? E qual que seria o problema por exemplo, do Fábio ter a chave dele cadastrada, por exemplo, numa empresa, num banco, e receber valores naquela chave? O Fábio não está sabendo e não estão tirando dinheiro do Fábio. O que está acontecendo nesse caso? Eles estão manchando o CPF do Fábio dentro do ecossistema, né? Então esse que é o ponto. Então é muito interessante essa pergunta, porque se acontecer de alguém ir lá e registrar sua chave e pegar o seu CPF e fizer isso, primeiro, qual que é o seu problema número 1? Você vai precisar fazer a reivindicação da sua chave, tá? Por quê? Porque aquela chave ela é do Fábio,
né? Não é de alguém que está se passando pelo Fábio. Então, existe um processo dentro do ecossistema que eu reivindico a minha chave, existe um processo de validação cruzada também, que eu recupero essa minha chave, né? E segundo, como eu falei, se tiverem transações fraudulentas no meu CPF, vai ficar marcado lá no sistema do Banco Central, mas como depois disso eu vou ter um comportamento diferente, um comportamento saudável, então o meu score aqui ele vai ser melhorado, vamos dizer assim, com o passar do tempo. Então não tem um risco de ter esse histórico, de ter um problema, até porque o Fábio foi uma vítima aqui, não era um fraudador, né? Então isso é bastante importante. Então aqui o próximo dica que eu coloco é, quando você realiza um Pix, você tem que ter a mesma preocupação como se você estivesse fazendo um TED, um DOC. Você vai ter que digitar o dado corretamente, conferir as informações e, como eu falei, tudo que você está cadastrando de chave está lá no Banco Central. Quando você colocar no seu aplicativo lá o CPF da pessoa que você quer pagar, vai trazer o nome, vai trazer o banco que ela tem conta, você confirma e segue com o pagamento. Se tiver alguma coisa divergente, não segue com o pagamento. Então, o que a gente coloca aqui é sempre confirmar os dados do recebedor, né? Uma próxima dica, não acessar link que você recebe por e-mail, por mídia social, por mensagem WhatsApp, por SMS, porque a gente viu muito golpe, né? Cadastra aqui sua chave Pix, você clica num link e vai para uma página que vai fazer o quê? Roubar seus dados, que a gente chama de phishing, né? A pescaria de dados digitais. Cuidado com ligações de supostos funcionários de banco. A gente viu casos, 2 meses antes do Pix entrar no ar, já tinha criminosos ligando para as pessoas, ligando para as empresas, fornecendo ali um serviço de pré-cadastro de chaves para roubo de dados e, eventualmente, cometer ali uma fraude. A gente também viu aqui, e a gente coloca essa dica, não faça transações teste. O criminoso ele é ardiloso, ele vai te convencer de qualquer forma. Aqui é do banco e tal. Ô, Fábio, você já cadastrou sua chave Pix, né? A gente viu aqui. Pô, faz uma transação de teste aqui, depois a gente te estorna. É só para ver se você está funcionando. Você faz a transação, obviamente que você não vai ter esse estorno. Passamos para a próxima página aqui de dicas. Eu até brinquei com o Escolar antes, né? Eu acabei fazendo ali as dicas e depois eu vi que ficaram 10, né? Então seriam como se fossem os 10 mandamentos aqui. 10 mandamentos do Pecante. Exato. E aí, como a gente está falando aqui muito da questão de segurança, de golpe, e se eu tiver uma fraude ou uma suspeita de um golpe, o que eu faço? Eu comunico a minha instituição vai abrir uma infração lá no ecossistema do Pix, e isso vai ficar disponível para o Banco Central e para os demais participantes. E aí, como a gente comentou aqui também um pouco da questão de CPF, né, que existe um processo de você fazer a reivindicação da sua chave Pix, a gente também tem aqui a portabilidade, né? Hoje eu sou cliente do banco A, criei minha chave Pix, depois eu vou para o banco B. Como que eu faço depois se eu quero levar essa minha chave para o banco B? A gente tem um processo de portabilidade, né? Como se fosse a portabilidade de celular. Eu tenho a minha instituição de destino, peço para a minha chave migrar para aquela instituição, né? E aí tem um processo de validação cruzada, de segurança, para evitar que alguém faça a portabilidade de forma fraudulenta, né? Então existe esse controle também. E aí um ponto que é muito importante, e esse a gente teve aqui discussão com o Banco Central e foi um benefício que a gente trouxe, que é, se houver uma suspeita de que aquela transação ela tem um alto risco de fraude, essa transação ela será temporizada de 30 a 60 minutos. 30 minutos, horário de expediente normal, 60 minutos se for horário noturno e final de semana, tá? E em casos extremos, se for um risco altíssimo, a transação ela vai ser rejeitada. O banco ele pode fazer isso, tá? E um último item aqui, que esse eu considero também o que foi assim a cereja do bolo, né, em relação à segurança, foram os limites, né? Então, quando nós conseguimos com o Banco Central criar uma régua ali do que eu posso ter ali de limites de valores no Pix, isso reduziu muito o nosso risco. Então, como que a gente tem hoje aqui? O limite de transações durante o dia, ele está limitado a 50% do meu limite de TEDs, né?
Então, se eu tenho limite de R$5.000 de TED, meu limite de Pix diário vai ser R$2.500. E horário noturno, final de semana, é o limite do cartão de débito. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. E por que que a gente colocou isso? Porque nós não conhecemos o Pix, nós não conhecemos o comportamento das pessoas, e principalmente o comportamento do fraudador. Então, nós precisamos fazer essa entrada controlada para nós conhecermos o perfil dos nossos clientes, conhecermos como vamos ser atacados e fazermos aí os ajustes, né? Como a gente sabe, toda ferramenta tecnológica, ela é passiva de evolução. Então, a gente vai aprendendo e vai melhorando aqui a nossa segurança, tá? Então, só rapidamente aqui, rapidamente nem tanto, né? Mas falei bastante aqui sobre a segurança aqui do ecossistema, tá? Então, são esses pontos que eu queria passar para vocês. Agora, volta aí para você, professor. Fábio, adorei, foi maravilhoso. Vocês perceberam que é um assunto que, se deixar, a gente fala muito, mas olha, guarde a parte mais importante dele, ou seja, os dados são seus. Então, se alguém abrir uma conta, houve roubo de dados, não é o sistema em si. Perfeito? Vamos agora ouvir a visão da professora Elisângela Munhoz. Para o cidadão, professora, o que é o Pix? Nossa, professora, eu já pego aqui, vou pegar carona com a fala do Fábio, assim, cada ponto que o Fábio trouxe para a gente super importante, né? Bom, eu venho aqui participar desse bate-papo, na verdade, para trazer para vocês, contribuir um pouco com esse olhar em relação usuário, né, do sistema e o usuário do Pix, né, e a relação dele na outra ponta, que aí eu vou chamar aqui de banco, mas são todos os participantes, conforme o professor Fábio explicou para a gente, né. Essa é uma relação que é considerada uma relação consumerista. Então, eu de um lado eu tenho o consumidor, do outro lado eu tenho o fornecedor. E, basicamente, essa relação consumerista, a gente sempre tem que depositar um olhar sob o ponto de vista do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que a gente conhece com carinho como CDC, né? Acho que de ponto de partida, assim, eu vou pegando, aproveitando aqui a fala do Fábio, o primeiro ponto, assim, eu começo dizendo que o CDC prevê que os fornecedores, eles estejam sempre em constante melhoria dos produtos e do serviço que ele oferece. É uma premissa do código, né? E aí, tanto o professor Escolar, o Fábio acabou de falar, mas é exatamente isso, sempre trazer grandes vantagens, né? A gente falou aqui de disponibilidade do sistema, né? Num prazo mais alargado, 24 horas, de rapidez dessa transação, super importante para o usuário, para o consumidor, né? E, sem dúvida alguma, a ideia da democratização. A gente falou lá atrás, já que falamos em onda, professor Escolar, a gente falou lá atrás da bancarização, né? E a gente ainda está navegando nessa onda, né? Então, se a gente pode falar que essa ideia da democratização por conta da redução do custo também é uma grande melhoria para o sistema, né? Bom, mas agora, especialmente na relação consumerista, eu queria destacar 3 pontos. O primeiro ponto é a liberdade de escolha. O segundo ponto é a informação, e aí eu já digo, informação adequada e clara. E o terceiro ponto é a ideia de segurança. Eu particularmente selecionei esses 3 pontos porque eles são exatamente o coração na ideia de direitos básicos do consumidor. Quando a gente olha para o direito do consumidor, a gente vai falar desses 3 grandes pontos, né? Então, vamos lá. O Pix, eu vou falar de maneira simplista, né? É uma forma de movimentar dinheiro entre instituições, né, entre recursos. Então, eu vou poder transferir dinheiro da minha conta de uma instituição para outra instituição participante, né? Então, a gente pode entender que é uma forma de... Eu vou transferir recursos porque eu vou pagar um boleto, pagar alguém, ou eu vou transferir recursos porque eu quero transferir dinheiro para outra pessoa, a famosa transferência bancária aqui, que a gente conhece como DocTED, historicamente, né? Quando a gente fala de escolha... um ponto super importante na ideia de escolha, o CDC fala muito da liberdade do consumidor, né? Então, se o fornecedor disponibiliza esse serviço para o cliente tem que escolher se ele vai usar TED, Doc ou Pix. É a escolha do cliente, se ele vai habilitar, se ele tem a intenção de habilitar ou não a chave para usar
o Pix, é uma escolha dele. Aliás, e aproveitando, ele pode ter conta em mais de uma instituição financeira e ele pode escolher habilitar uma chave numa instituição e outra não. E é muito legal, aproveitando aqui o gancho da fala do Fábio, é que inclusive pode fazer a portabilidade, né? Olha aqui, a gente garantindo a ideia de liberdade de escolha, né? É a concorrência, a gente garante essa ideia de concorrência. O segundo ponto, olhando novamente a ideia de direito do consumidor, eu vou trazer a questão da informação. Gente, a relação consumerista, ela é permeada pela palavra, é a palavra de ordem, informação. Então, assim, o cliente não sabia o que era Pix. Ele nem sabia que ele poderia fazer algo assim instantâneo, rápido e a baixo custo. A gente criou isso. Estou falando da gente quanto sistema, né? Então, é nossa responsabilidade explicar o que é o Pix, como fazer, por que fazer, os limites. E, aliás, eu já aproveito nessa live aqui, eu acho que é uma grande ferramenta nesse sentido, assim. Quando eu recebi o convite de vocês, eu fiquei muito feliz, porque é exatamente essa ideia, assim. A gente vai precisar ensinar o nosso consumidor, deixar claro, né? E vamos lembrar que a gente tem que, falando novamente de bancarização, quando a gente fala de sistema financeiro, nós temos um portfólio muito, um portfólio não, o nosso público é um público muito diverso, né? Nós temos vários tipos de público. A gente tem o extremamente digital, a gente tem a pessoa, o idoso, a gente tem a pessoa que está chegando no sistema agora, a gente tem aquele que tem a dificuldade de usar os meios digitais e, aliás, se viu obrigado por conta deste ano tão especial na nossa vida. Então, assim, como é que a gente vai ensinar eles a usarem? Como é que a gente vai dar as informações, inclusive as limitações? Adorei, o Fábio trouxe um monte de informação, por exemplo, que eu desconhecia. Alguns limites que foram estabelecidos, vamos parametrizar para perceber, vamos aos poucos. Super importante, porque agora a gente vai entrar de novo naquela linha, né, naquele ciclo da educação, né? Vamos ajudar ele a conhecer, a habilitar, a usar, a fazer a portabilidade, ele tem que conhecer tudo isso, né? Então, a gente sempre chama atenção na ideia de informação adequada e clara. Eu, particularmente, tenho acompanhado bastante as comunicações a respeito de Pix, né? No começo, eu acho que a gente tentou falar de uma maneira muito leve, inclusive a gente vê umas propagandas super brincando, tal, mostrando como uma opção, tal, mas a partir de agora, a gente já tem um mês de sistema, de funcionalidade aí aberta. A gente tem um montante muito grande de volume financeiro circulando por aí, por meio do Pix, né? A nossa responsabilidade, pensando enquanto sistema, porque aqui eu estou olhando para os meus colegas, cada um de uma ponta desse sistema, é muito maior, porque as pessoas vão ver que funciona, que vale a pena, que deu certo, também quer usar, a gente vai, porque esse ciclo de ensinar o consumidor é um ciclo longo, né? A gente experimentou isso com a bancarização lá atrás, a gente vai experimentar com a implantação do Pix também. Bom, e aí eu chego no último ponto que eu falei que eu ia destacar, né? Eu queria falar um pouco de segurança. Esse é um terceiro ponto, e é um terceiro ponto que eu deposito muita atenção, porque assim, as pessoas têm questionado muito a ideia de segurança, né? A gente tem alguns aspectos que eu acho que interferem aqui. O CDC garante também a ideia de segurança como direito básico do consumidor, tá? Então, se eu disponibilizo um serviço, um produto para o cliente, eu como fornecedor, preciso tomar os cuidados, usar mecanismos, ter um protocolo para, por exemplo, eu recebi uma denúncia de fraude, o que eu preciso? Eu preciso apurar essa fraude, né? Ou seja, eu, fornecedor, que vou disponibilizar esse serviço ou esse produto, preciso tomar esses cuidados, né? Mas qual é o ponto que a gente enfrenta? E aí o Pix, eu acho que é um aspecto para a gente chamar a atenção, né? A ideia da educação digital. Nós também temos um outro ciclo de aprendizagem, que é a educação digital no Brasil. Voltando à ideia dos nossos usuários enquanto sistema, né? Então, as pessoas ainda... a fraude é um aspecto que a gente precisa considerar de maneira mais séria, né? Eu vou usar o meu celular para habilitar minha chave Pix, mas assim, eu tenho que tomar cuidado, porque aqui eu vou receber links invasores, é aqui que eu vou receber vídeos pelo WhatsApp e eu vou fragilizar a minha via. É minha responsabilidade também como consumidora cuidar, porque se a minha senha está gravada aqui,
Eu também estou fragilizando. Se eu uso Wi-Fi, por exemplo, público, né? A gente precisa entender isso, que o banco, o sistema precisa tomar as medidas, mas é uma corresponsabilidade. Eu também preciso usar com cuidado, preciso tomar algumas medidas, né? E a gente ainda está no processo de educação digital. Eu acho que é um grande agravante. E eu volto, né? Quantas pessoas neste momento de pandemia se viram obrigadas a usar um aplicativo e nem sabiam usar o aplicativo, né? Então, eu acho que a gente precisa considerar isso. Eu queria chamar muito a atenção para o usuário aqui, né? O usuário precisa tomar cuidado. O sistema está trabalhando no sentido de cada vez mais ser seguro, e aí a gente viu a ideia de que vamos analisar, mas a gente precisa também olhar para isso com cuidado como usuário. Aí eu acho que eu queria deixar uma pergunta aqui, embora o Fábio tenha dado um monte de ideias aqui, eu queria deixar uma pergunta para vocês, que são os especialistas na área, assim. Eu, como consumidora, né, pensando na minha ideia de proteção, eu queria uma dica de ouro. Lembra na ideia do cartão, quando a gente começou, você falou, Escola, sobre quando começou o cartão e a dica assim, não deixe cartão e senha juntos. Isso. Não dê a terceiro, você tem que cuidar. Qual seria a dica de ouro do Pix? Eu queria deixar isso assim de provocação para vocês. Espero ter contribuído aqui com alguma coisa, mas eu já deixo, volta aí para vocês, Escola. Foi maravilhoso, professor, como sempre, o professor Elisângela tem uma visão muito própria e eu aprecio e agradeço, né? O prazer de estarmos juntos. E eu acho que a sua pergunta, vamos tentar responder no final, que vai ser muito bacana. Eu vou jogar a bola para o Fequete, para o Gabriel, né? Nós três juntos vamos tentar alguma coisa. Mas percebam a visão, né? Vamos completar agora com o Gabriel falando sobre atualidades. Aí, Gabriel? Elisa, eu tô com a minha resposta engatilhada já para a tua pergunta, tá? Opa! Já tá no meu bolso. Aguenta firme, eu só vou trazer um pouquinho dos números para o pessoal, e aí eu prometo para você que eu já te dou a minha visão da dica de ouro em relação à segurança. Mas vamos lá. Gente, eu quero aproveitar esses meus 10 minutinhos que eu tenho com vocês aqui para falar um pouco sobre os números. Eu acho que o Fequete falou uma coisa que eu bato muito na tecla, que é o seguinte: você olhar para um número, você olhar para quanto o Brasil processa de cartão de crédito, quanto que a gente processou em Black Friday, cartão, crédito, débito, cheque, boleto, eu acho que é uma coisa. Mas você conseguir traduzir o número para o hábito do consumidor, para você entender do porquê que ele prefere utilizar um pagamento por Pix e não utilizar um cartão, por que ele prefere fazer uma transferência assim ou fazer uma transferência assado, esse é o principal ponto. Lembro na universidade, vários professores falavam, montar gráfico, qualquer pessoa monta. Agora, você discutir os impactos e os efeitos daquele gráfico, aí é uma outra discussão. Gente, eu fiz uma apresentação super rápida com alguns números e vou fazer ela aqui para vocês. Então, vamos começar agora, tá? Escolar, só me confirma quando vocês já estiverem olhando, por favor, já estiver aparecendo na tela. Perfeito, pode seguir, Gabriel, tá perfeito. Incrível. Gente, então vamos lá, como eu apresentei no começo, eu sou Gabriel Falco, eu sou Product Manager de um participante direto aqui do Pix, da Juno. Nós somos uma instituição de pagamentos dentro dos 90 participantes diretos. Então foi aí um desafio e uma alegria muito grande durante o ano de 2020 poder alocar grande parte do meu tempo para o desenvolvimento desse produto tão incrível aqui no Brasil. Eu sou um pouco mais novo que o pessoal, eu não pude acompanhar a implementação do STR lá em 2002, não vi o nascimento da TED, mas eu vi o nascimento do Pix, trabalhei para o nascimento do Pix, então fico muito orgulhoso, e eu acho que além desse orgulho todo, eu tenho muito orgulho do Banco Central. Eu tiro meu chapéu para o Banco Central, não só também para os outros órgãos, como a própria Febraban, que faz um trabalho incrível, não apenas de desenvolvimento de tecnologia, mas também de inclusão. Eu acho que isso é importante. A inclusão financeira não só para o consumidor final, mas também para outras empresas. O Pix é para todo mundo, tanto para pessoa física quanto para jurídica, e não só para os 5 maiores bancos, mas também para, como o próprio Fequete comentou, mais de aí 700 instituições financeiras entrando em D0, entrando no dia inicial. Mas vamos falar um pouquinho de números, né? Eu acredito que todo mundo foi bombardeado por algum meio jornalístico aí nas primeiras semanas, pelo menos, falando um pouco sobre o Pix, trazendo um pouco de volumetria. E eu lembro que a minha mãe me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou: nossa, Gabriel,
Você está trabalhando com Pix, já é tudo isso agora que o pessoal está usando? E eu também me impressionei muito do quanto o brasileiro aderiu ao Pix. A gente tem que lembrar que esse processo ele é uma curva, né? A gente não começou no dia 16 de novembro a conversar sobre Pix. A gente viu que lá em outubro a gente já falava sobre cadastro de chave de endereçamento, explicando o que era chave de endereçamento, Banco Central fazendo várias plenárias ao longo dos meses, explicando, criando esse conteúdo e trazendo esse tipo de informação para as pessoas. Bom, o primeiro dado que eu quero mostrar para vocês é o mês de novembro. Então, a gente vai olhar aqui do dia 16 de novembro até o dia 30 de novembro, até o final do mês, tá? A gente encerrou essas primeiras 2 semanas do Pix, e até antes da gente comentar, é importante o pessoal saber, do dia 3 de novembro até o dia 16, que quando foi o lançamento oficial, nós, como participantes, a gente já estava testando o Pix em produção, tá? Os participantes já estavam podendo testar com uma base bem pequena de clientes, a gente já estava podendo testar. As barras azuis que vocês podem ver é o total processado aí, somado por dia a dia, a partir do dia 16, e lá em cima a gente consegue ver a quantidade de transações que a gente teve. Então, a gente, em 2 semanas, o Brasil teve 36 bilhões, não se confundam, não é milhões, a gente está falando na casa dos bilhões de reais processados no mês de novembro, apenas em poucas semanas. E a gente teve mais de 27 milhões de transações feitas dentro do mês de novembro. Agora, deixa eu te fazer um paralelo. Quantas transferências tradicionais, como TED, DOC, você acaba fazendo dentro do teu mês? Eu chuto que muita gente que não trabalha no mercado e que tem conta em determinados tipos de bancos, enfim, se limitam a fazer algumas transferências durante o mês. E por que se limitam? Porque normalmente a partir de um limite, ou fica muito caro fazer transferência, ou já o custo unitário de uma transferência é muito alto, então não se torna interessante ter que fazer muitas transferências durante o mês. E aí eu junto uma questão que o próprio Scholar trouxe, que é o Pix ele foi criado com o objetivo de ser um método de pagamentos e um método de transferir dinheiro muito mais barato. Então, há um incentivo pelo próprio lado desse produto, olhando para o Banco Central, das pessoas acabarem utilizando mais o Pix do que transferências tradicionais, até mesmo pela facilidade delas. Agora, vamos virar a nossa folhinha do calendário atrás da porta e vamos entrar no mês de dezembro. E aqui eu falei para o pessoal que eu queria tentar trazer o dado mais atualizado possível. Então, hoje é dia 21 de dezembro, que é quando a gente está fazendo esse bate-papo, eu trouxe dados atualizados até o dia 20, gente, até o dia de ontem. Então, mais atualizado que isso aqui vai ser um pouco difícil, a não ser que você trabalhe dentro do Banco Central para pegar esse dado, tá bom? Aqui no mês de dezembro, escopo um pouquinho maior, eu já vou trazer os números globais para vocês darem uma olhada. A gente teve aí a gente não tem, interessante, o pico de transação do Pix não ocorreu em dezembro até o momento. O nosso pico foi de aqui 7,8 bi em um dia, no dia 28 de novembro, final do mês de novembro. Caso vocês não se lembrem, final do mês de novembro, a gente teve um fenômeno muito importante aqui no Brasil chamado Black Friday, né? Então a gente também já teve vários incentivos comerciais em cima disso também. E no mês de dezembro, quando a gente olha de uma maneira agregada a evolução do Pix, a gente fechou em 76 bilhões de reais do dia 1 de dezembro até o dia 20. É uma volumetria... Oi, pode falar, Escolar. Desculpa te cortar, amigo, mas eu percebi que você viu que o dia que deu o pico mais alto é um sábado? O que eu te mostrei aqui atrás? Exatamente. Por que a gente teve esse pico? Eu estava olhando aqui, mas dá um pouquinho. Estava montando segunda, terça, mas é que é muito incomum, realmente. Quando a gente olha, por exemplo, dia 21 e 22. Mas isso que é interessante, eu até trago o pessoal para olhar, por exemplo, o dia 21 e 22, que são esses números mais baixinhos ali, a parte mais baixa dos nossos gráficos. Eu estava olhando isso. E a gente fala, nossa, 400 milhões processados, mas são em dias que quando você gostaria de fazer uma transferência por TED, você precisava agendar lá para segunda-feira. Então, em termos de experiência do consumidor, eu não preciso mais esperar um dia útil para mandar o dinheiro da minha conta para qualquer banco, para uma conta de qualquer outro banco do Brasil. Eu consigo simplesmente acessar o meu aplicativo bancário no domingo, durante o almoço, enfim, e mandar dinheiro naquele exato momento para uma outra conta bancária. Então, aqueles gráficos que a gente estava acostumado a ver, que eram 5 dias com processamento, 2 dias parados, 5 dias com processamento, eles acabam. A gente tem processamento de pagamentos
todos os dias aqui no Brasil. E isso é incrível, principalmente quando a gente olha para o setor de serviços, setor de prestação de serviços no Brasil, até dos não formalizados, do pessoal informal, que acaba trabalhando no final de semana e gosta e pode receber por Pix de uma maneira segura. Isso é incrível. Então, quando a gente olha para esse cenário consolidado no mês de dezembro, consolidado, lembrando, do dia 1 ao dia 20 de dezembro, foram aí 76 bilhões de transações e de valor, perdão, e quantidade foram 75 milhões de transações feitas. E agora eu vou trazer um dado para vocês, porque nessas matérias que eu mostrei para vocês, foi do primeiro mês, foi lá do lançamento, um mês depois. Agora, trazendo esse histórico completo lá do lançamento até ontem, a gente tem um total de 112 bilhões de valores liquidados, trocados entre contas, independente se for do mesmo banco ou de qualquer outro banco aqui do Brasil, dentro daquelas mais de 700 instituições, que eu já vou mostrar para vocês, e mais de 100 milhões de quantidade de transações realizadas. E aqui, um breve comentário. Todos esses dados são públicos e estão no site do Banco Central, atualizados diariamente. Te convido e incentivo a acessar o bcb.gov.br, que é o site do Banco Central, e lá na parte estatística e olhar os dados por você mesmo. Você, como consumidor, como usuário, como alguém que trabalha dentro desse mercado também, é muito interessante. E aqui, chegando no meu slide final, até para não ultrapassar muito do meu tempo, a gente começar as discussões, falando um pouco sobre chave de endereçamento e participantes. No Brasil, a gente tem conceito de participante direto e indireto, ou seja, quem conversa diretamente com o Banco Central e quem utiliza que é um participante que ainda não é regulamentado e utiliza um regulamentado para fazer isso, né? Então a gente tem 90 participantes diretos e aí mais de 600 participantes indiretos, e olhando para as chaves de endereçamento, a gente teve aí, é claro que esse dado de 95 milhões, eu quero falar para vocês que ele é atualizado até o dia 30 de novembro, de acordo com o site do Banco Central. Então a gente não tem uma evolução diária das chaves de endereçamento através das estatísticas, eles fazem um consolidado dentro do mês, tá bom? Então a gente teve ali até o mês de novembro, a gente teve mais de 95 milhões de chaves de endereçamento criadas. Lembrando, pessoas físicas podem ter até 5 chaves por banco, pessoas jurídicas até 20. E se a gente olhar para essa separação, a gente vê que pessoas físicas, olha, estão crescendo e estão imperando nesse mercado. Pessoa física, 91 milhões de chaves criadas, e do lado dos PJs, 4,2 milhões de chaves. E também, se a gente olhar dentro daquele macro ali, aquela divisão, o CPF acaba imperando também como a chave de endereçamento que o brasileiro, até o momento, mais está querendo utilizar. É muito comum a gente ver empresas usando, por exemplo, chave aleatória. A gente tem mais de 22 milhões para processar pagamentos integrados, pensando em oferecer Pix para online, marketplace, aplicativos e assim por diante. Mas a gente vê que nós temos ainda uma distribuição tanto até um pouco homogênea, olhando para o que as pessoas querem fazer. Lembrando que você pode ter, né, CPF, CNPJ, e-mail, telefone celular e também uma chave aleatória, tá bom? Bom, em termos de dados, Escolas, é mais ou menos esse o panorama que eu gostaria de trazer aqui para o pessoal. Eu acho que a gente pode trazer um pouco das dúvidas, de perguntas e discutir aí os assuntos subsequentes, beleza? Então, isso aí, gente. Olha, eu achei a questão eu não achava que as aleatórias tinha tanto volume assim. Bastante, né? Bom, foi maravilhoso, Gabriel, adorei bastante. Mas eu agora estou com algumas perguntas colocadas pelo pessoal aqui e eu queria passar... Olá. Pois não, Peguete? Só um pequeno complemento aí à fala do Gabriel, se me permite. Como o Gabriel falou, né, aqui a gente da Febraban, a gente às vezes até tem alguns privilégios por conta de estar mais próximo aqui dos bancos, do próprio regulador, né? E aí, só para a gente falar um pouquinho aqui de algumas informações que eu obtive aí recentemente, até ontem a gente já teve 125 milhões de chaves cadastradas, tá? Então, daquele número que o Gabriel trouxe ali, então a gente já cresceu aí... 30 milhões a mais. 30 milhões a mais. 30 milhões a mais, incrível. 30 milhões a mais. Quantos já estamos dias? com 125 milhões de chaves. Em 20 dias. Em 20 dias, claro. E o que é interessante... Tem a vantagem. Fala, Peguete. Um dado que o Banco Central também passou na semana passada numa live que eles fizeram, 40% do montante que a gente tem aí transacionado, eles estão concentrados em PJ. Né? Então, assim, por mais que a gente tenha ali
hoje menos de 5% de todas as chaves, elas representam aí o mundo PJ, mas eles representam 40% do volume, né? Então, grandes assim, grupos, né? exato. Então, se a gente parar para olhar, né, rapidamente, a gente vê que realmente está sendo muito utilizado. E até um dado que saiu recentemente também, que o Pix já está superando TED e DOC em volume de transações. Quantidade de transações, olha que importante. Quantidade não de transações. Quantidade. Exato. E aí, lá, vamos fazer uma continha rápida aqui. Mais de 100 milhões de transações. Se a gente colocasse a R$10 o custo, a gente está falando aqui de R$1 bilhão que foi economizado por todos esses usuários, né? Então, é um valor bastante considerável que está no bolso das pessoas, né? Porque você deixou de ter esse custo com essa TED. É claro, o custo do usuário final diminui, mas para os bancos também, né? Porque ele tinha ali um custo também do SPB, um custo interno, né? Que isso acaba também equalizando um pouco do que ele deixou de ganhar ali com a TED, com o DOC, tá? Então, só para complementar aí antes de você abrir as perguntas. Ou seja, a realização da ideia da democratização mesmo, né? Se tinha alguma expectativa, a gente já consegue perceber em pouquíssimo tempo a concretização disso. Perfeito. Você viu a visão que a internet colocou, professora? E realmente, né, trouxe o benefício imediato, ou seja, é aquela capacidade de gerar o quê? Igualdade, né? Olha, muita informação bacana. Bom, eu vou colocar a primeira pergunta para qualquer um de vocês que queira responder, que é a seguinte: o Pix tem algum teto de valor para a realização de pagamentos e transferências? Quem responde? Fique à vontade. Quer fazer essa você, Pequete? Sim, deixa eu comentar então rapidamente aqui, Escolar. O Pix hoje, né, ele tem ali uma limitação de 50% do valor da TED durante o horário comercial, né, durante o dia. Durante o horário noturno e finais de semana, ele se equipara ao seu limite de cartão de débito, tá? Então, isso ele flutua, né? Porque o cliente, ele tem ali um limite, se ele for um cliente de um segmento diferente e de uma instituição diferente, ele pode ter limites maiores, né? Então, a regra é essa, né? 50% da TED e o limite de cartão de débito. Porém, como eu falei, né? A gente criou essa limitação de valores para a gente reduzir o risco e aprender com o ecossistema. Porém, já tem 2 janelas de verificação. A primeira delas acontece até final de fevereiro, né? Então, até o final de fevereiro, nós vamos sentar com o Banco Central para discutir a questão dos limites e ver se a gente vai precisar fazer algum ajuste para cima ou para baixo ou manter. E lá em agosto, a gente tem a segunda janela de verificação, em que a gente vai poder fazer esses ajustes de limites. E aí, assim, né, Escolar, a gente, enquanto instituição financeira, o nosso amigo aí, enquanto fintech, a gente não quer que os limites eles sejam ter essa barreira para sempre. A gente quer ter esse limite majorados, mas de uma forma segura, né? A gente sabe que isso vai acontecer naturalmente. Isso é um ponto muito importante que você colocou, Pequete, porque, veja bem, é até uma segurança para o próprio cidadão. Isso é muito importante, viu? Gabriel, vou jogar essa pergunta para você, Gabriel. Qual tipo de chave Pix é mais seguro e por quê? Você responde, se o Pequete não concordar, ele concorda. Por favor. Ótimo. É até bom que não concorde, aí a gente discute e cresce junto. E a professora Elisângela, com uma visão... Com certeza, a Elis também participa. Em termos de chave, a gente tem alguns tipos de chave. Então, para o pessoal até só recapitulando, eu falei um pouco rapidinho para não ultrapassar os meus 10 minutos, mas a gente tem o CPF e o CNPJ como método de chave, a gente tem o seu e-mail, nós temos o nosso telefone celular e a gente também a chave aleatória do Pix. Perfeito? Eu gosto, até para as pessoas, façam o seguinte exercício. Dentro dessas, todas as chaves, qual que você tem a maior segurança, o maior controle? Bom, o teu número de celular, várias pessoas conhecem o seu número de celular. O teu e-mail, bom, as pessoas até, por exemplo, o próprio Fábio comentou, a metodologia de phishing, para você pegar dados bancários por ali, hackeamento de e-mails acaba, infelizmente, ainda sendo muito comum. Clonagem de número de telefone celular também, documento, você consegue ainda com alguns, até com alguns birôs assim por diante,
consultar dados de pessoas físicas e jurídicas. Então, quando você pensa em termos de exposição de dados, todos os dados mais padrões, teoricamente, conseguem estar mais expostos. Então, se você me perguntar qual eu considero a chave de endereçamento mais segura, eu diria que seria uma chave aleatória. Por quê? A chave aleatória, ela tem um número máximo de caracteres, e se eu não estou enganado, são 36, mas vocês podem me corrigir se eu estiver errado. E esse número é gerado randomicamente pelo participante direto. Ok? Então, quando alguma pessoa, algum consumidor solicita a geração de uma chave aleatória, esse número é justamente gerado randomicamente, aleatoriamente para essa pessoa. Então, não existe um mesmo padrão gerado por uma outra. Então, existe uma determinada segurança maior em você acabar tendo uma chave aleatória do que uma outra. Mas eu gostaria de reiterar que o Banco Central também criou estratégias para que a própria pessoa tenha conhecimento das suas próprias chaves, de quais chaves ela tem cadastrada, e principalmente mecanismos de você revogar uma chave de endereçamento e assim por diante. Então é importante, e eu gostaria de não assustar as pessoas e falar assim, nossa, quer dizer que o meu CPF não é seguro? Não, pelo contrário, é seguro. Eu que trabalho com isso, utilizo mais o meu CPF como chave de endereçamento. A questão é você, como consumidor, como pessoa, tem que ter a ciência do teu CPF, de onde ele está cadastrado, e também ter a garantia e a verificação que uma outra pessoa não tentou cadastrá-lo em algum outro lugar, em algum banco e assim por diante, tá? Perfeito, ótimo. Bom, o assunto é muito empolgante, a gente ficaria aqui muito tempo, mas nosso tempo está acabando. Então, para encerrar, Pequete, Gabriel, o professor Denis tem uma pergunta que quer uma resposta de ouro. Faça a pergunta, professora. A senhora quer uma dica de ouro, não é isso? E aí, qual de vocês dois vai dar a dica? Dica de ouro de segurança? Ó, eu vou dar uma, porque eu sei que o Fequete pode ter mais. O Fequete tem mais uma, vamos lá. O Fequete pode ter mais de uma, então eu vou deixar para o Fequete finalizar. A minha questão é a seguinte, isso aqui não é mais o teu aparelho de você apenas ver rede social. Acabou. Isso aqui tem um poder muito maior a partir de agora. Sempre teve, mas as pessoas relegavam um pouco. Mas a partir de agora, isso aqui não é para entrar só em rede social, tá? Isso aqui é teu instrumento de segurança, a tua carteira de pagamento. Então, qual é a minha recomendação? Toda possibilidade que você tenha de criar autenticação em mais de um fator, você o faça. Ou seja, se eu puder criar um fator de autenticação de toda vez que eu acessar o meu e-mail, eu receber um SMS no meu número para confirmar que sou eu acessando, eu faço isso. Se no meu aplicativo bancário eu tenho reconhecimento de íris, por exemplo, eu vou fazer o desbloqueio do meu celular através da íris, da minha digital, de uma coisa que é minha, que é pessoal e que apenas eu tenho controle. Então, a minha dica é essa. Sempre que possível, principalmente atrelada a serviços financeiros dentro do teu celular, procure sempre métodos que tenham mais de um fator de autenticação. Ah, mas eu tenho que colocar 2 senhas para cadastrar. Gente, mas é melhor colocar 2 senhas do que ter o teu aplicativo invadido, ou você acabar, né, tendo dor de cabeça com o banco de uma maneira desnecessária. Se existe justamente mecanismos de segurança, vamos aproveitá-lo. Gabriel, é minha responsabilidade cuidar do meu dispositivo. Exatamente. E se o meu dispositivo também ele me dá mecanismos para proteger mais ainda, aproveite. Pequete, quer completar? Mais uma dica de ouro? Bom, acho que o Gabriel foi muito feliz aí na colocação dele, porque o segundo fator de autenticação, ou fatores de autenticação múltiplos, eles são muito importantes, né? E às vezes as pessoas acabam achando que vai criar alguma fricção a mais, mas isso te dá um poder de segurança imenso, né? Então esse é um ponto muito importante. E assim, a dica que eu poderia colocar aqui, geral, né, que assim, desconfie sempre, né? Então assim, o que a gente vê muito, e aqui eu vou puxar muito pro universo aqui do Pix, que a gente também tem visto, o Pix, até onde eu saiba, ele não teve uma fraude. O que ele teve foi golpe, tá? O que é golpe? São as pessoas que são enganadas, né, e fornecem informações ou fazem ações a comando de um golpista, né, de um estelionatário. Então, na dúvida, sempre desconfie. E aqui, um ponto que o Gabriel trouxe é: o teu celular, ele é a tua carteira, né?
Hoje, quem anda com a carteira no bolso de trás? As pessoas não andam mais com a carteira no bolso de trás porque sabem que isso, né, é uma falha. Então, se você tem já esse conceito, o teu celular ele é tão importante quanto a sua própria carteira. Né? E quando a gente conversou com o Banco Central, a gente não queria, a gente queria limite porque a gente não queria que o cara andasse com a carteira dele aberta no meio da rua. Né? E aí, um ponto que eu queria também colocar aqui para vocês é que, assim, tudo que vocês fazem dentro da tecnologia, você está sob o comando. Né? O Pix, eu até brinquei com o Escolar no bastidor aqui, eu considero o Pix como se fosse um carro blindado, né, trafegando ali por uma via segura, que é o sistema do SPB, o sistema do Banco Central, que agora não é SPB, é SPI, né? E que ali, por exemplo, eu, Fábio, estou pilotando aqui o carro blindado, todo seguro, ninguém vai me atacar, ninguém vai entrar no carro para me roubar. Agora, se eu parar no trânsito e abaixar o vidro, o problema é do carro, o problema é da blindagem, o problema é do meu dispositivo? Não. O problema sou eu que estou fazendo mau uso daquele sistema. Então, assim, é a mesma coisa aqui para o Pix. Né? O Pix ele tem as chaves de segurança, todos os participantes, o Gabriel participou disso. Cara, a gente trabalhou muito aqui para colocar segurança no Pix. Eu defendo aqui o Pix à torta e à direita. Já fiz aqui mais de 10 lives para falar de Pix e vou continuar falando enquanto for necessário. Porque, assim, é um sistema tão democrático, tão barato, tão usual, que as pessoas precisam tirar esse medo, né? Então, a gente vê muita fake news aí, né? Então, as pessoas, elas caem nas fake news porque elas não buscam informação, não buscam conhecer, né? E aí, até só para dar um spoiler para vocês aqui, só um pequeno, né? Lá em outubro, a Febraban começou aqui um movimento já desde 2019, né? Em 2020 a gente repetiu em outubro, que é a Semana da Segurança Digital. Né? É uma semana que nós provocamos os bancos e todos os participantes, vocês aqui já estão convidados para o próximo, para multiplicar essa estratégia da educação digital. Né? Porque essa transformação que a gente teve em 2020, ela veio para ficar. Né? As pessoas usando mais os canais digitais. E nós já fomos provocados agora, semana passada, pelo Banco Central, de repetirmos a Semana da Segurança Digital em fevereiro, tá? Antes do Carnaval. Então nós vamos trabalhar junto com o Banco Central. O Gabriel também vai ser provocado lá para participar, porque eu já falei para o Banco Central, vocês querem que a gente faça, mas vamos trazer todos os participantes, os 735 participantes vão ter que ir junto com a gente falar de como utilizar o Pix com segurança, né? Porque ele é um sistema que ele está sendo muito utilizado, a gente viu aqui nos números, né? Os números não deixam a gente mentir, o pessoal vai poder ir lá no Banco Central, olhar, realmente o negócio ele cresce exponencialmente, né? Então, a gente quer que esse sistema ele seja seguro, que as pessoas tenham, né, vontade de utilizar e tenham segurança para utilizar. Então, só resumindo aqui. Maravilhoso, Fecred, foi muito bom. A gente ficaria até falando mais, mas eu gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês, foi maravilhoso, visões diferentes. Esperamos que nós tenhamos ajudado a todos, tá? E mostrar que Pix é uma coisa segura, mas o elo principal para ele são vocês. Edilene, por gentileza, vamos encerrar? Vamos encerrar. Obrigada pela presença de todos, a disposição, a disponibilidade. Aos participantes, caso queiram fazer perguntas, ainda tem aí um minutinho. Vamos finalizando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. A nossa equipe de técnicos também nos ajudaram aí a fazer esse evento acontecer. Agradeço a todos. Por aqui no chat não temos mais nenhuma pergunta. Então, gente, obrigada por mais essa live. Um ótimo final de ano a todos. Sucesso e se cuidem. Amém. Um abraço a todos. Abraço, pessoal. Bom final de ano. Tchau, Parabéns, tchau. parabéns pela live. Se cuidem, gente. Parabéns a toda a equipe.